Muito bem. Bom, irmãos, então, na última reunião nós paramos aqui e a gente aprendeu sobre o propósito eterno de Deus. Ou seja, o que Deus tinha na mente dele quando ele criou o homem, o ser humano. O que Deus queria? O que ele estava querendo era ser o pai de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Em resumo, era isso que Deus queria, era o que ele tinha na mente dele, tá? Então, esse propósito eterno de Deus, que nós aprendemos na reunião passada, tem tudo a ver com a predestinação dos seres humanos. Por quê? Vamos entender isso, olha só. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte, que assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Tá? Então, gente, olha só. Isso daqui nos ensina, nos mostra que nós fomos predestinados, mas essa predestinação é uma predestinação eletiva e não é uma predestinação seletiva. Por que é uma predestinação eletiva? Porque está escrito aqui, ó, elegeu. Tá? Então, assim como ele nos elegeu, ele não nos selecionou, ele nos elegeu. Então é uma predestinação eletiva, não é uma predestinação seletiva. Qual é a diferença disso? Vamos entender. Deixa eu voltar para cá. Aí, maravilha. Gente, então olha só, vamos entender isso. É uma predestinação eletiva e não uma predestinação seletiva. Qual é a diferença disso? A diferença é o seguinte: a predestinação seletiva é uma coisa que seleciona alguns para serem santos e outros não. Outros ficam de fora dessa seleção. Isso seria uma predestinação seletiva, mas não foi isso que Deus fez. Deus não selecionou algumas pessoas e deixou outras de fora. Ele não fez isso. Tá? A predestinação de Deus é uma predestinação eletiva. Ou seja, ele elegeu todos os seres humanos antes da fundação do mundo para que eles fossem santos, tá? Ficou claro a diferença entre predestinação seletiva e predestinação eletiva, tá? Então Deus não selecionou nós para sermos salvos e os outros para ir para o inferno. Não, Deus não seleciona desse jeito. Ele elegeu a todos, tá? Outra pergunta que nos ajuda a entender isso. A quantos seres humanos Deus criou a sua imagem e semelhança? Todos. Tá? Quando Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, ele criou toda a raça humana para que fosse a sua imagem e semelhança. Isso é uma predestinação eletiva. Ele elegeu todos os seres humanos para serem santos. Em outras palavras, para ser a sua imagem e semelhança. Todos os seres humanos foram eleitos para ser santos. Tá? Nenhum ser humano foi criado para a perdição, nenhum ser humano foi criado para o pecado, nenhum ser humano foi criado para o vício, nenhum ser humano foi criado para a imoralidade.
Nenhum ser humano foi criado para o palavrão, nenhum ser humano foi criado para mentir, nenhum ser humano foi criado para fazer sexo antes do casamento, nenhum ser humano foi criado para trair o seu cônjuge, nenhum ser humano foi criado para fumar cigarro, nenhum ser humano foi criado para usar droga, nenhum ser humano foi criado para encher a cara. Nenhum ser humano. Todos os seres humanos foram criados para serem santos. Tá? Então, todos os seres humanos foram eleitos para isso. Só que, irmãos, olha só. Deus predestinou os seres humanos com essa predestinação eletiva a lápis e não a caneta. Deus nos predestinou e escreveu esse predestino para todos nós a lápis. E nós temos a borracha das nossas decisões na nossa mão. E dependendo da nossa decisão, nós apagamos aquilo que Deus escreveu para nós. Então, cuidado com as tuas decisões. Porque senão, você pode até estragar tudo o que Deus tinha para você, dependendo das suas decisões. Você estraga tudo. Por exemplo, Deus tinha escrito a lápis para o rei Saul ser rei e se desenvolver no seu reinado e crescer no seu reinado. Mas ele andou tomando decisões erradas e ele estragou aquilo que Deus tinha para ele. Sansão tinha sido escolhido para ser um juiz para o povo de Israel, para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Tinha sido ungido com o Espírito de Deus. Mas o que aconteceu? Ele andou tomando decisões erradas. E ele estragou o que Deus tinha para ele. O fim dele foi ridículo. Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões. Por exemplo, Salomão. Salomão tinha sido escolhido por Deus, chamado por Deus para ser rei. Deu a ele sabedoria que ninguém teve. Mas no final da sua vida, ele andou tomando decisões erradas. E a Bíblia diz que no final da sua vida, o coração dele já não era totalmente do Senhor, que o coração dele já tinha sido entregue para as mulheres, e ele até começou a adorar outros deuses. Salomão, hein? Escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes. Filho de Davi, rei de Israel. Deus apareceu para Salomão 2 vezes, mas por causa das suas decisões erradas, ele terminou mal. Então o que a gente aprende com isso? Que nem todo aquele que começa bem, termina bem. E nem todo aquele que começa mal, termina mal. Por exemplo, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz roubou a vida inteira. No último momento da vida dele, ele se arrependeu e entrou no paraíso. Por quê? Porque nem todo aquele que começa mal, termina mal. E nem todo aquele que começa bem, termina bem. Então o fim é o que conta. Então nós temos que terminar a nossa carreira cristã bem, até o último suspiro da nossa vida. Nós precisamos terminar bem. Tá? Então, nós temos que ter cuidado com as decisões que nós tomamos. Ah, mas Márcio, você só deu o exemplo do Velho Testamento. Sansão, Salomão, Saul. Tá, então vamos pegar um exemplo do Novo Testamento? Vamos.
Por exemplo, um casal chamado Ananias e Safira. Deus havia predestinado eles para que eles fossem santos. Está escrito em Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, Ananias e Safira tinham sido predestinados por Deus para serem santos. Mas eles tomaram decisões erradas. Eles manipularam, mentiram para o Espírito Santo e caíram mortos, fulminados no tempo da graça. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo. Ali na igreja primitiva, aos pés de Pedro. Eles caíram mortos porque mentiram ao Espírito Santo. Eles decidiram mentir, eles planejaram. Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões. Porque mesmo que Deus tenha nos predestinado antes da fundação do mundo para que a gente fosse santo, nós podemos estragar o que Deus escreveu para nós a lápis com a borracha das nossas decisões. Então nós temos que tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Então, por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão. Quais são os critérios que eu vou usar para tomar uma decisão? A vontade de Deus. O que Deus quer para mim? Então é essa decisão que eu vou tomar. Eu vou tomar uma decisão que esteja de acordo com a vontade de Deus. Eu não vou decidir nada na minha vida, por mais que eu tenha muita vontade, eu não vou decidir nada que não seja alinhado com a vontade de Deus. Então eu não posso viver por sentimentos, eu não posso viver escravo da vontade da minha carne. Porque se eu decidir a minha vida baseado nas vontades da minha carne, eu vou virar um monstro sem caráter. Eu vou querer estrangular um monte de gente. Eu vou querer pegar, grudar no pescoço e torcer um monte de pescoço por aí. Eu não vou querer perdoar um monte de gente. E eu vou ter vontade de fazer um monte de caquinha. Caquinha. Que caquinha. Popô. Caquinha. Então, eu não posso viver a minha vida de acordo com o que sente a minha vontade, a minha alma, a minha carne. Eu tenho que viver minha vida baseado no que Deus quer. Amém, meus irmãos? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que deixa eu pensar aqui, um exemplo aleatório. A minha esposa, ela fez alguma coisa que eu não gosto, que eu fiquei irritado. Aí eu tenho vontade de gritar com ela. Só que eu não posso tomar essa decisão de gritar com ela. O que eu tenho que decidir? Qual é a vontade de Deus? Deus quer que eu grite com ela? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou decidir fazer o que Deus quer. Aí eu me nego, tomo a minha cruz, renuncio à minha vontade e pratico aquilo que Deus quer. Ponto. Isso em todas as áreas da minha vida. Todas as áreas da minha vida. Matrimonial, social, moral, profissional, emocional, financeira, espiritual. Então, as minhas decisões têm que estar alinhadas com a vontade de Deus, senão eu estrago tudo. Amém, meus irmãos? Ficou claro? Muito bem. Vamos lá, então, voltar para o nosso material. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aí.
Beleza? Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Tá, vamos lá. Então é uma predestinação eletiva. Não é uma predestinação seletiva, tá? Mas, Márcio, o que é predestinação? É dar um destino. Então Deus já determinou antes da fundação do mundo qual deve ser o nosso destino. Olha aqui, ó, essa palavra aqui indica qual é o nosso destino. O que Deus traçou? Qual é o nosso caminho? Como deve ser o nosso estilo de vida? Esse aqui, ó. Sermos santos. E ser santo não tem nada a ver com os santos católicos, tá? O que é ser santo? É ser separado do mundo e do pecado para o evangelho, tá? Muito bem, meus irmãos. Então Deus deu esse destino para todos os seres humanos. Antes dos seres humanos existirem, Deus já havia definido o estilo de vida deles. Qual era o estilo de vida deles? Santidade. É assim que os seres humanos deveriam viver. E aí, quando Deus criou o primeiro ser humano, que foi o Adão, como nós aprendemos na reunião passada, Deus colocou o Adão no jardim do Éden e deu uma ordem para ele. Vamos ver isso, olha só. Gênesis capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: que Deus, o Senhor Deus, fez brotar do solo toda sorte de árvores agradáveis à vista. Então esse aqui é um tipo de árvore, ó, árvore agradáveis para a vista e boa para alimento. Esse daqui é um tipo de árvore, é uma árvore agradável à vista. E qual é a outra característica dessa árvore? Boa para alimento. O que a gente entende com isso? Que provavelmente eram árvores que tinham frutas e deveria ser muito gostosas essas frutas. Então era uma árvore para o homem se alimentar, era um tipo de árvore que tinha no solo, tá? Aonde? Lá no jardim. Como chama esse jardim? Éden. O que mais que tinha nesse jardim? Ó? E também a árvore da vida no meio do jardim. E que mais que tinha? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tinha 3 tipos de árvores nesse jardim. Não é quantidade, tá? Era 3 tipos, tá? Tinha um tipo chamada árvore para alimento, que tinha várias desse tipo tinha várias. Para que serve essa árvore? Esse tipo de árvore? Para o homem se alimentar. Tanto é que chama aqui, ó, árvore para alimento. Olha só. Árvores, tá vendo que está no plural? Porque tinha várias desse tipo. Agradáveis à vista e boas para alimento. Então tinha várias árvores desse mesmo tipo. Que tipo? Árvore para alimento. Para que serve? Para o ser humano se alimentar. Tá? O que mais que tinha lá? Ó? A árvore... Opa, peraí, pulei essa aqui. A árvore da vida. Então quantas árvores da vida tinha? Uma só. A árvore, no singular. Era o outro tipo de árvore que tinha lá, ó, a árvore da vida. O que mais que tinha lá? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então era um outro tipo de árvore. Quantas árvores do conhecimento do bem e do mal tinha? Uma só. Como você sabe? Porque está escrito aqui, ó, a árvore, no singular. Então no jardim lá do Éden, tinha 3 tipos de árvore. A árvore para o homem comer, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Amém, gente? Deixa eu olhar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Aí, maravilha. Beleza. Gente, ficou claro isso? Então, tinha um jardim. Como é que chamava esse jardim? Xiii, ninguém sabe. O Éden. O Éden.
A Melissa soprou aqui. Brincadeira. Na meu microfone. É. Viu? Então eu chamava Jardim do Éden. Tá. Quantos tipos de árvore tinha nesse jardim? 3 tipos. Maravilha. 3 tipos. E quais eram esses 3 tipos? Alimento, conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Maravilha. Eram essas 3 árvores que tinham lá. Tá? E como é que chamava esse jardim? Do Éden. O Éden. Maravilha. Tá. E quem que estava lá nesse jardim do Éden? Adão e Eva. Adão e Eva. Maravilha. Ainda não tinha nascido os outros seres humanos, só estava Adão e Eva ali. Tá? Eles seriam a matriz para reproduzir todos os outros seres humanos. Tá? Muito bem. Gente, guarda essas informações. Vocês estão guardando essas informações? Muito bem. Maravilha. Vamos voltar lá então. Aí, beleza, maravilha. Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Tá, então vamos lá. Aí, olha só, continuando aqui, ó. No Gênesis capítulo 2, do 15 ao 17. O Senhor Deus tomou ao homem, ou seja, Adão, e colocou ele no jardim do Éden. Para fazer o quê? Para cultivar e guardar o jardim. Olha aí, já deu trabalho já, ó. Adão, vai trabalhar, você não vai ficar ocioso não. Vai fazer alguma coisa, vai cultivar, vai guardar o jardim. Aí, o Senhor lhe deu esta ordem. Olha só, gente, é uma ordem. Não é uma sugestão, não é uma proposta, não é um conselho, não é uma opinião. É uma ordem. Qual é a ordem que Deus deu para o Adão? De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, o quê? Não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Epa, peraí, vamos entender isso. Vamos entender isso. Muito bem. Gente, olha só. Deus deu uma ordem para Adão. Epa, peraí. Primeira pergunta é: ordem pode ser desobedecida, sim ou não? Não, não pode ser desobedecida. Tá, mas quem que deu essa ordem? Deus. E quem é Deus para dar ordem? Deus pode dar ordem? Opa, ele é Deus? Ele é o criador de todas as coisas, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é assim? Então Deus pode mandar, e a gente que tem juízo, a gente tem que obedecer, né? Então, Deus deu uma ordem, e a ordem era: Adão, eu não autorizo, eu não permito que você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu estou proibindo você de comer dessa árvore. Adão, presta atenção. Eu criei a árvore, eu coloquei a árvore no jardim só para te dar uma ordem, para provar a sua obediência. Não pode comer dela. Essa árvore está proibida. Eu sou o teu Deus, deixa a árvore quieta, me obedeça e ponto. Adão sabia exatamente aquilo que ele tinha que fazer. Ele estava totalmente instruído sobre aquilo que ele tinha que fazer. Tá? Então, foi Deus que criou essa árvore. E foi Deus que colocou a árvore lá. Só para dar uma ordem para Adão. Não pode comer. Essa árvore está proibida. Tá? Então, por que, Márcio, que Deus colocou a árvore lá então, se sabia que o homem ia comer, mas não era para o homem comer? Para formar no homem
o senso de responsabilidade. Você nunca vai formar responsabilidade em um ser humano se você não correr riscos com ele. Por exemplo, você só forma o caráter do seu filho se você arriscar confiar nele. Por exemplo, você dá R$ 20 para ele comer salgado na cantina, na escola de sexta-feira. Você está correndo um risco de dar R$ 20 na mão dele. Porque ele pode ir lá, se tiver primeiro, segundo e terceiro colegial, lá tiver uns guri mais grande, ele vai lá e compra droga. E mente para você falando que comprou salgado. Mas você nunca vai conseguir formar o caráter dele se você não correr risco. Por quê? Porque ele não é seu robô, ele é seu filho. Nós não somos robôs de Deus, nós somos filhos. E para que Deus forme o nosso caráter, ele precisa correr riscos conosco. Por exemplo, Deus está correndo um risco com a igreja de colocar eu como presbítero da igreja em Agudos, porque eu sou um ser humano. Se eu fosse Deus, eu não me colocaria como presbítero. Mas ele escolheu correr esse risco comigo. Ele não está correndo um risco? Lógico que está. É um risco confiar no ser humano. Mas ele escolheu correr esse risco. Por que é um risco colocar eu como presbítero? Porque eu sou um ser humano. Eu posso, por exemplo, tomar uma decisão de abandonar a minha esposa, trair a minha esposa e me aventurar por aí. Mas qual é o que eu escolhi? Eu escolhi negar o pecado. Por exemplo, eu como presbítero, Deus está correndo um outro risco. Eu posso, por exemplo, roubar o dinheiro das contribuições dos irmãos. É um risco que Deus está correndo, colocando eu como presbítero. Mas o que eu faço? Eu posso escolher fazer isso? Eu posso. Aí eu estrago tudo que Deus tem para mim. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero ser fiel. Sob vigilância ou não, eu escolho ser fiel. Por quê? Porque fidelidade é quando não tem ninguém olhando. Se a minha fidelidade depende de eu ser vigiado, eu nunca fui fiel. Sempre serei um traidor. Então, fidelidade não depende de vigilância de alguém. Fidelidade depende da minha escolha. Por mais tentado que eu seja, as tentações não determinam a minha escolha. Eu decido ser fiel. Ponto. Tá? Então, Deus correu um risco com o ser humano. O ser humano deveria ter escolhido ser fiel. Porque ele estava totalmente instruído do que fazer. Ele sabia que ele não podia comer. Foi lá e comeu. Adão pecou no jardim e Jesus foi fiel no deserto. Porque no deserto, depois de 40 dias, teve fome. 40 dias jejuando, teve fome. O diabo tentou Jesus, mas Jesus escolheu ser fiel. Adão estava no paraíso, tinha tudo de bom e do melhor. Mas ele escolheu ser infiel. Foi uma escolha. Então, para que Deus trabalhe o nosso caráter, ele precisa correr riscos. Então, Deus correu um risco com Adão e Eva? Correu. E o que aconteceu? Deu ruim. E aí, o que Deus fez? Deus enviou Jesus para recuperar a caquinha que Adão fez. Valeu a pena?
Valeu, olha nós aqui, nós estamos aqui. Nós só estamos aqui porque Jesus Cristo desceu lá do céu, morreu miseravelmente naquela cruz pelos nossos pecados. E valeu a pena o seu sacrifício, porque nós estamos aqui. Tá? Então, Deus colocou aquela árvore no jardim para formar o caráter de Adão. O único jeito de você formar o caráter de alguém é correndo riscos, é confiando, dando um voto de confiança para essa pessoa. Olha só, eu estou colocando você aqui no jardim, para você cuidar do jardim e ser o líder de toda a humanidade. E eu estou contando com você, não coma dessa árvore. Tá? Então, essa é a explicação daquela árvore estar lá. Amém, gente? Ficou claro? Muito bem. Vamos voltar lá, então, para o nosso material. Muito bem. Vocês estão conseguindo me ver aqui? Maravilha. Vamos lá. Então Deus colocou as árvores lá no jardim, deu uma ordem para o homem não comer dessa daqui, ó. E aí o que aconteceu? Gênesis capítulo 3, do 1 ao 3. Eu vou resumir aqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E aí depois eu envio o material para vocês. Gente, olha só. O que aconteceu? Aí fica de tarefa para a gente ler essa semana em casa. Gênesis capítulo 3, do 1 ao 13. Deixa eu ver aqui. Do 1 ao 13, tá? Fica de tarefa. Então, olha só. O que aconteceu em Gênesis capítulo 3? O diabo, em forma de serpente, chegou para Eva e disse assim para Eva: Deus disse para vocês não comer das árvores do jardim? Aí a mulher disse assim: não, das árvores do jardim a gente pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse para a gente não comer, senão a gente vai morrer. Aí o diabo, em forma de serpente, falou assim: eu garanto que você não vai morrer. Deus disse, mas eu garanto. Quem é o diabo para garantir alguma coisa depois do que Deus disse, gente? E aí ele começou a argumentar. Sabe por quê, Eva? Deus proibiu você de comer, porque se você comer, você vai ser como Deus. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Os seus olhos vão se abrir. Você não quer enxergar mais? Para que ficar se submetendo a essa ordem? Para que ficar obedecendo isso? Vai se sujeitar a isso? Não. Você pode ser livre. Vai ficar obedecendo esse Deus que te proíbe as coisas? Não, sai dessa. Seja livre, come. Para que se submeter a isso? Para que obedecer? Para que crer em Deus? Para que ser fiel? Isso é muito radical, não precisa ser radical desse jeito. Em outras palavras, essa foi a argumentação do diabo. Aí, aquilo que era uma árvore mortal, a Bíblia fala que a mulher começou a olhar para a árvore e desejar, depois da argumentação do diabo. Ou seja, o diabo argumentou e a mulher tomou a decisão: vou comer sim. Até que não é tão ruim assim. Vamos ver o que acontece. Olha aí, ela é desejável para dar entendimento. Vou comer. Aí o que a Eva fez? Foi lá, colheu o fruto da árvore, comeu, mastigou, engoliu,
fez tudo isso. Ela que decidiu fazer isso. O diabo tentou, mas a tentação não foi o fator determinante, só foi um fator de influência. O fator determinante é o quê? A responsabilidade pessoal, as minhas decisões. Esse é o fator determinante. Aí ela foi lá e comeu. Aí eu te pergunto, aonde Adão estava? Estava ali do lado dela, ali, ó. Estava do ladinho dela. Por quê? Como você sabe, Márcio? Porque a Bíblia fala que eles eram uma só carne, eles faziam tudo juntos. A Bíblia fala que eles eram uma só carne. Adão estava ali do lado. E o diabo tentando a mulher dele, tentando a esposa dele, tentando a família dele, tentando a casa dele, e o panguão estava ali assim, ó. Quietinho, omisso, calado, intimidado, sem poder de reação, sem virilidade. Tava ali o Peter Pan, quietinho. Aí a mulher toma a frente do negócio, come e fala assim: "Tô, marido, come também." E o panguão, tá bom. E engole. Ai, meu Deus. Mas é um panguão. E aí, gente, que nós aprendemos aqui uma coisa interessante. Para quem que Deus tinha dado a ordem? Para Adão ou para a mulher? Para Adão. Ele deveria ter garantido que a sua família obedecesse essa ordem. Era a responsabilidade dele. Tanto é que, se a gente continuar na leitura ali de Gênesis capítulo 3, logo depois que eles comeram, eles sentem medo, se escondem de Deus, ao invés de se arrepender e correr para Deus e confessar, eles se escondem. E aí Deus pergunta para quem? Para Adão ou para a mulher? Para Adão. Adão, onde estás? Por quê? Porque era Adão que deveria prestar conta disso para Deus, não era a mulher. Porque Deus tinha dado a ordem para Adão. Por quê? Porque Adão era o cabeça da mulher, não o cabeção. Tem que ser o cabeça, não pode ser cabeção. É diferente ser cabeça e ser cabeção, né? Então, o Adão deveria ter usado a sua força masculina, a sua força moral, a sua virilidade para proteger a sua esposa do ataque do diabo e da tentação de Satanás. Só que ao invés disso, hoje o homem usa a sua força para bater, agredir física e emocionalmente a sua mulher, como vaso mais frágil. Então você vê que está tudo invertido. Está tudo invertido. Então, a mulher, quando ela tomou a iniciativa, tomou a frente, qual que é o problema da mulher fazer isso? Eu não estou falando aqui, gente, sobre machismo de maneira nenhuma, tá? Homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus. Eles têm funções diferentes, só isso. Qual era a função do homem? Garantir que a sua família, a sua casa, a sua esposa, ele e a sua esposa fossem fiel a Deus. Guardassem, obedecessem a ordem de Deus. Então ele era o gestor dessa fidelidade e não a mulher. Mas a mulher tomou a frente. Então, qual que é o problema da mulher tomar a frente? E o que o homem fez? O homem se omitiu, o homem ficou quietinho, ficou calado.
E ela tomou a frente. Aí, a longo prazo, qual é o problema disso? Olha só o que acontece muito. A mulher percebe muito mais rápido o problema do que o homem. Aí ela vai lá e já resolve. A hora que o homem pensa em levantar do sofá para ir resolver o problema, a mulher já veio com o problema resolvido. Aí o homem vira e fala assim, tá bom, assim, legal, tá resolvido, tá tudo bem. Aí a longo prazo, isso aí acontece durante 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, o que acontece? O homem perde a habilidade de resolver problemas. Porque ele não tem mais chance de resolver nenhum. Porque a mulher não confia que o homem tem capacidade de resolver e que ele vai resolver bem feito. Então ela vai lá e resolve. A longo prazo, o homem perde o seu poder de reação, perde a sua virilidade, fica castrado e perde a habilidade de resolver problemas. E aí a mulher tem que resolver tudo. Aí daqui um pouco a mulher está administrando as finanças, ela tem que cozinhar, ela tem que lavar, ela tem que fazer a gestão da família, tem que tomar as decisões, tem que resolver os problemas, tem que fazer tudo, ela fica sobrecarregada. E a Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil. Isso não é um defeito, é uma característica. Por quê? Porque mulher tem que ser feminina, mulher tem que ser sensível mesmo. Porque é a sua característica, é a sua beleza. A beleza da mulher é a sua energia feminina. E o homem, a beleza do homem é a sua energia masculina. Então ele tem que ser masculino a ponto de administrar as finanças, pagar as contas, pagar boleto, sustentar, ser o provedor. Não ser somente o provedor financeiro. Não somente ser o provedor financeiro, mas ser o provedor espiritual, ser o provedor da conversa da casa. Vamos conversar? Tá tudo bem? Tem que ser o provedor da direção da casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a direção para minha família. Eu, minha família e meus filhos, nós estaremos envolvidos na obra de Deus. Nós vamos servir, nós vamos limpar, nós vamos lavar, nós vamos varrer, nós vamos consertar, nós vamos visitar, nós vamos pastorear, nós vamos discipular, nós vamos batizar, nós vamos pregar, nós vamos ensinar, nós vamos cantar, nós vamos louvar, nós vamos servir. Então, o homem tem que ser o provedor da direção da casa. E a função da mulher é cuidar de pessoas, cuidar do marido e dos filhos. Mulher não tem que cuidar de projetos, mulher tem que cuidar de pessoas. Mulher tem que amar gente, amar seres humanos. Então, nós precisamos recuperar todos esses valores e todos esses princípios que nós perdemos lá no jardim. Porque quando Adão caiu, ele apagou a luz e deixou todos nós no escuro. Então nós agora temos que decidir voltar para a luz, voltar para o jardim, voltar para o plano original. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, em nome de Jesus. Nós precisamos nos reposicionar no Senhor, nos arrepender, fazer os ajustes necessários e tomar decisões que estejam de acordo com a vontade de Deus. Tomar decisões que estejam alinhadas com a vontade de Deus e não tomar decisões do jeito que anda o mundo. Mas o mundo faz isso, mas nós não. Mas as pessoas do mundo fazem aquilo, mas nós não. Mas as pessoas fazem isso, mas nós não. Mas eu tenho vontade de fazer aquilo, mas nós não vivemos para fazer a nossa vontade, nós negamos a nossa vontade. Por isso que Jesus falou assim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Então nós precisamos nos negar e recuperar esses princípios. Márcio, mas então a mulher não pode trabalhar? Lógico que pode. Lógico que pode. En el Proverbio 31, la mujer sí cuida de proyectos.
Hã? Ah, sim, claro. Olha só, a Melissa está falando em Provérbios 31 da mulher virtuosa, ela cuida de projetos. Né? Por exemplo, ela fala lá que a mulher era empreendedora. Tá? Então, assim, ela não era aquela Amélia, né? Ela não era Amélia, não. Ela era empreendedora. Ela era antecipada, nos seus lábios se encontrava a sabedoria, ela dava ordem para as suas funcionárias, ela se antecipava e cuidava dos filhos, ela ria do dia de amanhã, de tão antecipada que ela era. Tá? Então ela não era aquela Amélia, não. Tá? Mas olha só, quando eu digo que a principal função da mulher é cuidar de pessoas, é por quê? Porque a Bíblia fala que a mulher deve aprender a amar o seu marido e deve cumprir a sua missão de ser mãe. Tá? Então, essa é a principal, é pessoas. Não significa que ela não pode cuidar de projetos, mas ela precisa ter uma lista de ordem de prioridade. A sua maior prioridade é amar o marido. Tanto é que fala lá em Tito, né? Paulo dá uma palavra apostólica para Tito. Ele fala assim, ó, as mulheres mais velhas têm que ser mestras do bem. Como? Ensinando as mais novas a amarem os seus maridos. E em Timóteo ele fala que a nobreza da mulher é cumprir a sua missão de ser mãe. Então tá aí as suas principais funções: amar o marido, ser mãe. Depois entra a sua característica empreendedora. Talvez o seu maior empreendimento seja a sua família. Não significa que ela não pode empreender, não pode trabalhar, nada disso, de maneira nenhuma. Eu só estou falando que tem que ter um equilíbrio entre essa energia masculina e a energia feminina. Porque se a mulher começa a tomar a frente, como eu falei, a longo prazo o marido perde a sua habilidade de ser o provedor. Aí ela fica sobrecarregada. Aí daqui um pouco o marido só fica no sofá engordando, enquanto a mulher paga as contas, administra as finanças, se preocupa com o boleto que vai vencer, tem que empreender, sair para trabalhar, lavar, passar, fazer comida. Né? Então, sendo que a mulher tomando a frente a longo prazo fez com que o homem perdesse a sua habilidade de resolver problemas, ser o provedor e tomar iniciativa. Ele ficou castrado. Aí, quando chega nesse ponto, o que a mulher tem que fazer? Tem que pegar a espada, entregar na mão do marido, se esconder atrás dele e deixar vir o dragão. Para ela recuperar a sua energia feminina, ela funcionar na sua feminilidade e o homem funcionar na sua masculinidade. Tá? Então, nós precisamos recuperar e equilibrar bem esses valores aí. Não significa que a mulher não pode trabalhar. Significa que se a mulher trabalhar e o homem perde a sua habilidade, daqui a pouco o homem nem quer trabalhar mais, porque é muito cômodo que ela saia para trabalhar, empreender, porque ela é antecipada, enquanto eu fico aqui engordando no sofá, é muito cômodo. E a longo prazo acontece isso daí. Então, tem que equilibrar bem isso daí. Equilibrar, acho que é uma atitude, né, do coração. Não é assim que a mulher não pode fazer isso. É uma atitude de cada um ficar no seu rol, no seu lugar. Na sua função. Na sua função. Não é assim que não pode fazer isso ou não pode fazer isso. Porque mesmo assim tem mais que tem que trabalhar porque não tem como, né? Mas eu acho que uma questão do coração. Não é assim, não trabalha assim, não é isso, entendeu? Né? Então, assim, o homem também, na sua masculinidade, não pode anular a mulher. Pelo contrário, tem que apoiar ela. O homem também, na sua masculinidade... Vamos atender essa aí, por favor. O homem também, na sua masculinidade, não pode
Não pode deixar os serviços domésticos para a mulher. Serviço doméstico não é coisa de mulher, é coisa da família. Então, se eu sou membro da família, serviços domésticos também é minha responsabilidade. Então eu ajudo a lavar a louça, eu lavo roupa, eu estendo roupa, eu dobro, guardo, varro, passo aspirador, passo pano, cozinho de vez em quando. Ela é a que cozinha mais. Mas normalmente ela cozinha, eu fico na limpeza. Eu tava perdendo aquela parte que ele tá falando. Não queria perder. Amém, meus irmãos? Então, vamos abrir isso para aí, Jesus. Era outra coisa. Ah, Não sim. era nada importante. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, bênção demais.